Eu quero partir aqui com os irmãos, para a palavra de Deus, a gente meditar na palavra do Senhor. Então eu quero convidar vocês a abrirem aí a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 1 e a gente vai até o 7. Está escrito assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que o ouviram falar foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém. Feche seus olhos aí comigo um pouquinho. Vamos orar nessa noite, para que o Deus Todo-Poderoso nos conceda a graça. Amém? Senhor, nós queremos te apresentar essa palavra que foi lida. Te apresentamos também aqui a nossa vida. Claro que mais uma vez, Senhor, com gratidão no coração, te rendemos graça, portanto, e te pedimos, ó Deus, nos ajuda aqui a entender o texto que foi lido e também o tema que a gente vai desenvolver nessa noite. Pela tua graça, Senhor, ilumina a nossa mente, tira de nós todas as escamas, todas as dificuldades, todas as barreiras. Se há alguém, Senhor, que de repente está aqui no nosso meio, mas talvez no meio aqui da pregação a pessoa começa a perder o foco, Senhor, tira tudo isso, quebra toda a barreira, todo o impedimento, e que nós possamos aqui juntos sermos edificados pela tua santa palavra. Ensina a gente nessa noite, Pai, e nos ajuda a colocar em prática o que a gente vai aprender. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Nós terminamos semana passada uma sequência de mensagens intitulada, Nos Passos de Jesus. E a gente falou sobre várias características de Jesus. E eu quero começar nessa noite com vocês uma nova série de mensagens, dessa vez falando sobre o Espírito Santo. Há um banner, que a gente colocou aqui atrás, falando, pelo menos remetendo, a ideia dessa série de mensagens, que é baseada num texto de Gálatas 5, quando Paulo diz ali para a igreja que o povo deveria andar no Espírito, e que se eles fizessem isso, eles não satisfariam as concupiscências, os desejos da carne, Mas é interessante a primeira parte: andai no Espírito. A gente viu aí na outra série de mensagens, a proposta da gente andar nos passos de Jesus. E, gente, para andar nos passos de Jesus tem que andar no Espírito, porque Jesus foi cheio do Espírito no deserto. Depois de ter sido batizado por João Batista, o que aconteceu? Veio sobre ele o Espírito Santo, numa forma corpórea de pomba, E Jesus dali para frente segue o seu ministério, sempre cheio do Espírito Santo. Se a gente quer andar nos passos de Jesus, a gente precisa andar nos passos de Jesus, cheios
do Espírito Santo. Agora, se há uma doutrina, se é que eu posso diminuir isso tanto assim a uma doutrina, né? Mas se há uma área da Bíblia, da teologia, que muitas vezes é desprezada, é a área do Espírito Santo. A gente vive numa época que as pessoas exageram na dose, dos dois lados da moeda, né? De gente que, vamos dizer assim, tem medo do Espírito Santo, tem medo das manifestações do Espírito Santo, e aí meio que enjaula o Espírito Santo, né? Coloca numa caixinha, e aí não acontece nada, que a pessoa acha que está governando as coisas, né? Como também a gente tem outros exageros, né? Especialmente num mundo assim, mais hiperpentecostal, o pessoal às vezes faz umas coisas que de fato a Escritura não ensina. Mas tudo isso acontece, gente, por falta de estudar sobre o Espírito Santo. Há um livro que foi lançado por um estudioso chamado Francis Chan. Quem quiser procurar, né, e ler, conhecer. Livro intitulado O Deus Esquecido. Porque é justamente para discutir sobre o Espírito Santo. Ou seja, a terceira pessoa da Trindade esquecida. Se você pega alguns livros mais antigos, do que a gente chama de teologia sistemática, né, por exemplo, às vezes o Espírito Santo é deixado de lado, ou é falado muito pouquinho dele. Há um outro estudioso, um anglicano, chamado Alistair McGrath, que ele fala no livro dele assim, que o Espírito Santo ele é como se fosse a Cinderela da teologia, né? Porque a Cinderela foi aquela moça lá do conto infantil que ficava de lado, era esquecida pela família, né, que ela morava. Então muitas vezes a igreja acaba esquecendo do Espírito Santo, deixa ele de lado. E o nosso propósito nas próximas semanas é realmente enriquecer mais o nosso conhecimento sobre o Espírito, numa perspectiva bem bíblica, né? Então eu não quero ficar aqui citando o nome de homens, né? Citei só agora aqui para ilustrar essa realidade, mas a gente vai estudar bastante a respeito do Espírito Santo a partir da Escritura, o que a Bíblia nos revela a respeito dele, e vamos entender melhor. Esse texto que a gente leu aqui em Atos 19, ele vem muito a calhar. Paulo chega na região de Éfeso, encontra alguns discípulos ali, conversa com eles, pergunta se eles já são batizados. Eles falam, não, a gente já foi batizado sim. Ah é? Como é que vocês foram batizados? No Espírito Santo? Eles, não. O que é Espírito Santo? O que é isso? A gente nunca ouviu falar. Como assim vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo? Há uma promessa de que Ele nos batizaria com Espírito Santo e fogo. Como que vocês nunca ouviram falar disso? Não, a gente nem sabia que isso existia. Mas em que vocês foram batizados então? A gente foi batizado nas águas, do mesmo modo como João Batista batizava para arrependimento. Aí Paulo então impõe a mão sobre eles ali, ora, né? Eles são batizados com o Espírito Santo, oram em línguas, profetizam. Paulo fica mais um tempo ali com eles, né? Eu não li, eu só li até o versículo 7, mas se você continuar lendo aí do versículo 8 para frente, você vai perceber que Paulo fica uma temporada com eles ainda, explicando, ensinando coisas do reino de Deus, e obviamente sobre o Espírito Santo. Afinal de contas, eles não sabiam nem quem era o Espírito Santo. E assim a igreja hoje também muitas vezes vive, sem saber o que é Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, o que é batismo com o Espírito Santo. Gente, nós vamos tratar esses temas nas próximas semanas. Hoje, a minha tratativa com vocês aqui é meio que para responder um pouco esse questionamento, né? Eles não sabiam que era o Espírito Santo. Então quem é o Espírito Santo, afinal de contas, né? Então hoje eu quero meditar com vocês aqui no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Esse é o nosso tema. Nas outras semanas, a gente vai falando de outros assuntos que são muito importantes em relação ao Espírito Santo também. Mas hoje, eu quero que você entenda comigo o que significa dizer que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Eu tenho hoje muitos versículos para abrir com vocês, o que é impossível a gente explicar o que é
a terceira pessoa da Trindade sem passar pela Bíblia, gente. Mas a primeira coisa, então, que eu quero desmembrar aqui com vocês é em cima dessa afirmação. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, estamos afirmando que ele é uma pessoa. Será que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque tem pessoas, tem outras religiões, inclusive, não cristãs, obviamente, né? Que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, que ele é uma força, que ele é uma energia, que ele é o poder de Deus. Agora, quando a gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente está dizendo que ele tem atributos pessoais, a gente está dizendo que ele pensa, a gente está dizendo que ele tem vontade, a gente está dizendo que ele tem sentimento, a gente está dizendo que ele tem intelecto e muitas outras coisas mais. E a Bíblia mostra isso para a gente. Então abra comigo aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Eu não vou esperar muito, tá, gente? Porque são muitos versículos, né? Mas se de repente você tiver dificuldade aí de abrir para ir acompanhando comigo, você anota, lê depois, né? Mas olha, Gênesis capítulo 6, versículo 3, a gente tem aqui uma passagem que mostra para a gente que o Espírito Santo, ele discute, ele convence, ele fala de maneira persuasiva. Então Gênesis 6,3 diz assim, ó: então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Está acontecendo aqui nesse texto é que a humanidade chegou assim num grau de pecaminosidade, num acúmulo de práticas que desagradavam a Deus, que o Senhor declarou: olha, não dá, o Espírito Santo vai lá, incomoda, fala, persuade, convence, mas esse povo não quer saber de mudança. Então, meu Espírito não vai mais ficar fazendo isso. Se a gente vai para João 16:8, Jesus disse que quando ele vier, ele convencerá o mundo da justiça, pecado e juízo. É a mesma coisa aqui, né? Essa tarefa persuasiva do Espírito Santo. E, gente, só uma pessoa para convencer alguém. Porque um convencimento envolve toda uma fala bem articulada, bem construída, racional. Eu posso dizer para você que uma coisa é boa, uma coisa é ruim. Posso te dar a minha opinião. De repente você tem uma opinião diferente da minha. Mas se eu quero te convencer que a minha opinião está mais certa que a sua, eu tenho que elaborar um argumento para isso. Eu tenho que conseguir falar com você de uma maneira que você entenda e que você também seja convencido. Então, exige, de fato, uma característica intelectual. O Espírito Santo tem intelecto, gente. E isso é algo pessoal, não impessoal. Uma energia, vamos imaginar a energia elétrica, ela não tem condições, né, de convencer ninguém. Ela pode até te dar um choque, mas não te convence, não argumenta contigo, não fala com você, não te persuade a nada. Uma força, um poder, nada disso tem intelecto. A Bíblia mostra para a gente que o Espírito Santo, além de persuadir, ele fala, óbvio, né? Porque para persuadir, ele precisa falar, ele precisa dizer. E lá na segunda carta de Pedro, bem lá no finalzinho da Bíblia, né? Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, e versículo 21, a gente tem ali também uma fala interessantíssima a respeito do Espírito Santo. Primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, aliás, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que acontece? Quando você abre a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, e encontra os profetas, né, dizendo muitas vezes assim diz o Senhor,
e o profeta entrega uma mensagem, e o profeta chama o povo ao arrependimento, e o profeta chama o povo para uma mudança de vida. Quem está inspirando o profeta é o Espírito Santo, de acordo com o que Pedro está nos ensinando aqui. O Espírito Santo inspirava a pessoa para que a pessoa falasse. Então, na verdade, o Espírito Santo está falando através do profeta. O Espírito de Deus fala. Apocalipse agora, capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos diversas vezes aqui em Apocalipse, Jesus dizendo isso aqui para as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito estava falando. Quando você está aí sentado ouvindo a palavra, creia, o Espírito Santo está falando com você por meio da sua palavra. Está tocando no teu coração, está te mostrando alguma verdade, está te iluminando para que você tenha uma vida melhor. Então o Espírito de Deus fala. A Bíblia mostra para a gente que o Espírito Santo ele também ensina. Em João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo vai fazer o quê? Vai ensinar. Às vezes a gente fica aí com dúvida, no texto bíblico. Gente, eu lembro as minhas primeiras experiências assim, lendo a Bíblia, novo convertido ainda. Um dia eu coloquei no meu coração e falei, eu vou ler a Bíblia toda. Aí eu comecei a ler a Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, comecei pelo Novo Testamento, E aí me deparei, de repente, ali com Jesus falando, não se coloca pano novo para remendar um pano velho, nem se coloca vinho novo num odre velho. E eu fiquei assim, não entendi nada. Foi a minha sensação, Mas eu orei e falei, Senhor, eu quero entender isso aqui, não entendi. E a Tua palavra ensina a gente, que o Teu Espírito vai nos iluminar e nos ensinar. Então eu quero aprender, me mostra. Gente, no mesmo dia, eu fiz essa oração de manhã, no mesmo dia à noite, eu estava indo para a faculdade, peguei um livro que eu estava lendo, E aí no livro, a pessoa estava interpretando justamente aquele texto, me ensinando que ali estava acontecendo era em relação à doutrina dos judeus, Ou seja, Jesus vinha com uma doutrina, entre aspas, nova, e não adiantava trazer aquela doutrina nova para juntar com a doutrina velha, porque não ia dar certo. É igual você tentar remendar uma calça com um pano já estragado. Você vai lá, passa a linha, coloca um pano novo, na hora que você esticar a perna, o pano rasga, não aguenta, Vinho novo é o símbolo ali também para essa nova doutrina, para um ensino providencial, inclusive da própria ação do Espírito Santo. Então, quando eu entendi aquilo, você não tem ideia de como meu coração ficou alegre. Nunca mais eu esqueci disso. O Espírito Santo ele vem para nos ensinar. A gente tem que estar com o coração aberto, a gente tem que estar com o coração sedento. Ora, peça, leia e peça a Ele, Ele vai te ensinar. E ensinar, gente, envolve intelecto. Ensinar envolve pessoalidade. Só ensina alguém que tem condições de primeiro saber o que está ensinando. Uma força não ensina, uma energia não ensina. Pessoalidade envolve também emoções, sentimentos, Se a gente vai para Isaías, capítulo 63, livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 10, nós temos aqui falando do Espírito Santo como alguém que se entristece. Diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram, entristeceram o seu Espírito Santo. Então aqui no Antigo Testamento a gente já vê que o Espírito Santo pode ser entristecido. Se a gente for mais para frente no Novo Testamento, também fala disso. Vai comigo para Efésios capítulo 4, versículo 30. Também temos lá, dizendo que o Espírito Santo se entristece. Efésios capítulo 4,
versículo 30, está escrito assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito pode ser então entristecido, e tristeza, gente, é um sentimento, uma emoção que uma pessoa pode ter, que alguém que raciocina pode ter, né? Ele só vai se sentir triste por uma razão, né? Aconteceu alguma coisa que magoou, que entristeceu, que a pessoa não ficou satisfeita, não ficou feliz. Então o Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo pode ser colocado à prova, pode ser tentado no sentido de ser colocado à prova. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a gente tem exatamente um episódio que narra isso para a gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu vou ler com vocês os versículos 3 e 4 e 9. 3 e 4, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não ficava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 9. Então Pedro disse, agora para a esposa dele, né? Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito de Deus? Aqui é aquele episódio, né, daquele casal chamado Ananias e Safira. Eles tinham uma propriedade, venderam a propriedade. E aí, muita gente aqui na igreja primitiva estava vendendo as propriedades, entregando a quantia aos pés dos apóstolos, e a igreja ficava unida, todo mundo junto, né? E aqueles valores que eram ofertados eram de alguma maneira utilizados em prol daquela comunidade. E aí, nesse momento, um casal combina entre si: olha, não vamos dar tudo não, o pessoal está dando 100%, mas vamos dar uma parte. E aí eles fizeram isso, deram uma parte, mentiram. Pedro não estava pedindo para entregar tudo, o povo que estava entregando. Eles não precisavam entregar tudo. Pedro chama a atenção deles em cima disso, inclusive. O que eles não podiam ter feito era mentir. E aí Pedro diz: gente, vocês não entenderam, vocês não estão mentindo para homens, vocês não estão mentindo para mim, Pedro, vocês estão mentindo para Deus. Repare, esse texto mostra duas verdades importantes. A primeira delas em relação à pessoalidade que a gente está falando aqui. Porque a mentira é uma forma da gente tentar convencer a outra pessoa de uma coisa que, obviamente, não é verdade, né? Então, como é que eu tento enganar uma energia? Alguém já fez o teste? Chegou lá perto da lâmpada, chegou perto do relógio, né, que distribui energia elétrica, já chegou perto do interruptor, contou uma mentira para a energia? Pensou, a companhia elétrica vai lá e corta a tua luz. Aí você chega lá para perto do padrão de energia, né, e vai lá conversar com ele: não, mentira, minha conta está paga, pode reacender de novo aí. Vai adiantar, gente? Não tem como. Porque você não tem como enganar uma força, uma energia, um poder. A gente só tenta fazer isso com uma pessoa. E é exatamente o que esse casal tentou fazer, tentou enganar. Não Pedro, mas tentou enganar, no final das contas, o Espírito Santo. Isso prova também a pessoalidade do Espírito. Mas esse texto ainda mostra uma segunda verdade. Pedro disse aqui: você não mentiu a homens, mentiu a Deus. Então o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, também é Deus. Por isso que a gente diz que ele é a terceira pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós falamos de Trindade, irmãos, nós estamos falando que existe apenas um único Deus. Não são três deuses, não. É um único Deus. Só que esse Deus, ele existe ao mesmo tempo, ele subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas são distintas uma das outras. Jesus não é o Espírito Santo, viu? O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Jesus e vice-versa. O Pai não é Jesus e Jesus também não é o Pai. Cada uma das três pessoas são distintas entre si. Mas as três pessoas são um único Deus.
É muito difícil entender isso na nossa cabeça, claro. Porque a gente não tem nada exatamente igual a isso, né? Talvez a coisa mais parecida que eu possa usar de ilustração, e é o que a gente sempre usa, é você tentar imaginar um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Vamos lembrar das nossas aulinhas lá de trás. É aquele triângulo que tem todos os 3 lados iguais. O que é o triângulo? É uma única forma geométrica. Triângulo é uma forma geométrica, não é 2, 3, 4, 5, não. Mas um triângulo, para ser um triângulo, principalmente o equilátero nesse caso, tem que ter 3 lados iguais. Se tiver 4 lados já não é um triângulo, né, gente? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser uma outra forma geométrica com 4 lados, mas não é um triângulo. Se tiver 5 lados, não é um triângulo, é um pentágono, pentalátero, seja lá o nome que a gente quiser dar. Mas não é um triângulo. Um triângulo tem que ter 3 lados. E um triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Trindade é isso. 3 pessoas iguais, em glória, em substância, em poder, em adoração, em divindade. Mas são 3 pessoas diferentes. Porque existe uma heresia bem antiga, chamada modalismo, que ensina aí que só existe uma única pessoa. Então, para eles, o Pai é o Filho e o Filho é o Espírito. Mas eles se manifestaram em modos diferentes, por isso que chama modalismo, né? E nós não acreditamos nessa heresia. Isso já foi condenado pela igreja lá atrás, nos primeiros séculos da era cristã. Acreditamos na Trindade. Trindade significa 3 e ao mesmo tempo 1, né? Triunidade. Esse é o sentido. Mas a Bíblia fala sobre isso? Fala, gente. A Bíblia só não usa o termo. O termo Trindade você não vai encontrar na Bíblia, claro. Mas você encontra Trindade na Bíblia. Tem muitas evidências. Eu vou mostrar algumas apenas, tá? Algumas. Por exemplo, uma das mais interessantes está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. João 14 e versículo 16. Que está escrito assim: Jesus dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aí, logo na sequência, ele explica quem é o outro Consolador: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Veja, Jesus está falando aqui das 3 pessoas. Presta atenção no texto. Eu, né, nesse caso aqui Jesus, né? Eu, Jesus, rogarei, vou pedir, vou interceder, vou orar, vou falar com o Pai. Rogarei ao Pai. Então Jesus vai falar com o Pai. Jesus não está falando, ó, gente, eu vou falar comigo mesmo, né? Não, vou falar com o Pai. E o Pai vai enviar outro Consolador. Por quê? Porque Jesus é um Consolador. Lembra que a gente falou aqui na nossa série de mensagens sobre Jesus, que Jesus é intercessor, que Jesus é mediador, que Jesus é advogado? A mesma palavra que é usada aí para a gente falar disso, né? Mediador, advogado, intercessor, é a mesma palavra que aparece aqui para Consolador. Então Jesus é um Consolador e o Espírito Santo é outro Consolador. Perceba, as 3 pessoas estão aqui. Eu, Jesus, vou falar com o Pai, e o Pai vai enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade. 3 pessoas diferentes. Esse aqui é um dos melhores textos que a gente tem. Outra coisa importante, quando a gente pensa nessa ideia, né, como é que pode 3 pessoas serem um Deus? Na nossa cabeça é tão difícil entender isso, que às vezes parece que são 3 deuses, né? E ainda mais quando alguém fala assim, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aí que embola a cabeça de muita gente. Aí tem gente que às vezes acaba pensando que são 3 deuses. Não são. É um único Deus. Mas como que isso funciona na Bíblia, gente? Lá no Antigo Testamento, ou seja, no Antigo Testamento a gente sabe que foi escrito no idioma diferente do nosso. Foi escrito em hebraico.
Lá no Antigo Testamento, a gente vai encontrar um conceito que a gente chama de unidade composta. E também vamos encontrar a unidade absoluta. O que é a unidade composta? Vamos abrir a Bíblia para entender? Para ficar mais claro? Vamos lá. Abre comigo Gênesis 2:24. Vamos entender o que é unidade composta. Primeiramente, a partir de Gênesis 2:24. Num texto que nem está falando da Trindade, tá? Está falando de outra coisa, mas vai ser fácil de vocês assimilarem. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão a seu pai e sua mãe, apegar-se ou unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aí a palavra que é usada aqui, né, no hebraico, não precisa guardar isso não, gente, mas é só para você ver que as palavras são parecidas, né? E que elas têm sentidos diferentes. A palavra hebraica aqui é errá. Errá significa unidade composta. Perceberam? Um homem vai se juntar com uma mulher, e o que vai acontecer ali? Uma união que vai se formar o quê? Um casal. Não é 2 casais, 3 casais, 4 casais, é um casal. Um casal é formado pelo quê? Um homem e uma mulher. Isso aqui daria, né, inclusive a oportunidade para a gente discutir outros problemas de sexualidade e de gênero que a gente tem vivido hoje em dia, né? Mas deixa isso para outro dia. Mas enfim, um casal, uma só carne, desse mesmo modo. Vamos comigo para outra passagem bíblica, que a mesma palavra aparece. Dessa vez em Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 4. Esse texto, ele é um texto muito importante para a tradição dos judeus. Era um texto que eles frequentemente recitavam nos cultos que eles faziam, tá? Então, ó, Deuteronômio 6:4 está escrito assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o que aí na tua Bíblia? É o único Senhor. A palavra único aqui é a mesma que eu mencionei agora há pouco no hebraico. Errar significa uma unidade composta. O que é a unidade composta? Um único Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Até porque um dos nomes de Deus, um dos títulos de Deus no Antigo Testamento é Elohim. Você já deve ter ouvido aí muitas vezes, né? Que é uma forma plural para Deus. Então nós temos ali Pai, Filho e Espírito Santo sendo manifesto já nessa linguagem, Elohim, dentro da ideia dessa unidade composta. Mas o idioma dos hebreus, gente, faz uma distinção da unidade composta para a unidade absoluta. O que é unidade absoluta? Não tem como você unir 2 coisas e virar uma coisa só. É uma coisa só e pronto, né? Então eu vou mostrar para vocês aí 2 ocorrências. Tem muitas também, mas eu vou mostrar só 2. Vamos aí. Em Gênesis, vamos voltar lá. Gênesis 22, versículo 2. Gênesis 22, versículo 2. Está escrito assim: e disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Né? Vou parar aqui. Esse texto é aquele momento que Deus chama Abraão e fala: pega o teu filho Isaque aí e leva para ser sacrificado. Claro que Abraão tinha um outro filho, né? A gente sabe. Tinha um outro filho, Ismael. Mas quando Deus diz aqui único filho, é no sentido da promessa, porque o filho que Deus prometeu, no sentido de dar continuidade no legado, o filho da promessa que Deus chamou para dar origem à nação de Israel, era Isaque, não Ismael, né? Então por isso que ele é dito aqui como único filho. E aí, gente, as palavras são até parecidas, né? A primeira que eu falei em hebraico é errar. A outra palavra que aparece aqui agora como único é Yahid. São parecidas as palavras, mas Yahid é um só, não pode ser composto.
Outro exemplo, para ficar bem mais claro ainda, Juízes, capítulo 11, verso 34. Livro dos Juízes, capítulo 11, verso 34. Lá a gente encontra escrito o seguinte: vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, era ela única, era a filha única. Não tinha outro filho nem filha. Aqui então não tem como a gente fazer nenhuma interpretação diferente, né? Como a gente viu lá no caso de Abraão, o único filho, por causa do sentido da promessa. Mas aqui é a única filha mesmo, não tem mais nenhuma. Então na Bíblia a gente tem, lá no Antigo Testamento, essa diferenciação, gente. De muitas vezes a gente enxergar Deus, né? Ou seja, o modo como a Escritura fala sobre Ele, na maneira plural, nessa unidade composta. Ele é um, mas ao mesmo tempo é três pessoas. E a gente encontra, inclusive no Antigo Testamento, vários diálogos das pessoas da Trindade. Vocês vão lembrar comigo. Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Lembra? Façamos. Nossa, está falando no plural. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Imagina, uma reunião celeste, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer lá o homem conforme a nossa imagem. É isso. A gente vai um pouco mais para frente em Gênesis capítulo 11, versos 6 e 7. O povo está construindo a Torre de Babel. Eles acham que vão chegar no céu, gente. O que Deus faz? Ele olha e fala assim: ei, vamos descer e vamos confundir, no plural de novo. Pai, Filho e Espírito Santo dizendo: vamos descer e confundir os idiomas, né? As línguas. Em Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías tem uma experiência tremenda com Deus. Ele vê o Senhor, o serafim vai lá, né, como a brasa do altar, purifica ele. E aí depois Deus diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por nós quem? Seria por Deus e pelos anjos? Não. Pelo Deus Trino, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Então, quando nós falamos de Espírito Santo, nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade. Mas, gente, qual é a implicação prática de tudo isso? Porque eu te dei aqui um panorama, né, do que é Trindade. Um panorama, com algumas evidências bíblicas. Mas o que é Trindade? O que isso implica na minha vida particular, espiritual com Deus? Vamos lá. A principal implicação é que nós precisamos ter um relacionamento com o Deus Trino. E o Espírito Santo faz parte desse relacionamento. Quero mostrar algumas coisas para vocês. O Espírito Santo, ele muitas vezes é simbolizado, né, em toda a Bíblia, de várias maneiras. Vocês vão lembrar comigo. Ele é simbolizado como vento. Inclusive as próprias palavras, né, hebraica e grega significam, né? Para espírito significa vento mesmo também. Respiração, né? Então, ó, vento, fogo, água, selo, pomba, óleo ou azeite, né? São todos símbolos que a gente encontra aqui na Bíblia Sagrada, se referindo ao Espírito Santo. Encontramos muito disso. Agora, o que isso tem a ver com essa questão do nosso relacionamento com Ele? Levítico, capítulo 6, versículo 12. O livro de Levítico é o livro dos levitas, é o livro dos sacerdotes. Na nova aliança, não tem mais uma tribo específica para ser sacerdote. Na nova aliança, todo crente é sacerdote, gente. Ou sacerdotisa, né? Todo homem ou mulher agora serve a Deus como um sacerdote. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Fez de nós um reino sacerdotal. Mas eu quero mostrar para vocês Levítico 6,12. Diz assim, o verso 12: o fogo, pois, arderá sobre o altar,
não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. Era dever do sacerdote não deixar o sacrifício acabar, o fogo se apagar. Então ele precisava ir no altar e sempre renovar o sacrifício. Sempre, sempre. Gente, nós não estamos mais nessa era. A gente não precisa mais trazer animal aqui para o templo, né? Não precisa fazer isso. Você não precisa trazer uma ovelha, não precisa trazer um carneiro, um novilho. Não, isso acabou. Jesus é o sacrifício perfeito. Mas tem uma coisa que a gente precisa trazer sim, como sacrifício. E Paulo fala disso em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a gente não traz mais animal, mas a gente traz o quê? A nossa vida, o nosso corpo. E ele diz que esse sacrifício tem que ser vivo. Por quê? Porque não é mais morto, né? Você não vai trazer uma coisa morta para cá para oferecer. E isso, irmão, cabe para o nosso culto, para a nossa liturgia. Você vem para cá adorar a Deus, você não pode vir para cá morto. Você não pode vir para cá, sabe, dormindo, sonolento. Não que você não possa ter o seu cansaço, não é nesse sentido. Mas sonolência espiritual, letargia espiritual, não. Se alguém está com sono espiritual, é hora de acordar, é hora de despertar, para oferecer um sacrifício vivo. Sacrifício santo também, porque nós precisamos nos consagrar a Deus. Mas é muito interessante a parte seguinte: aceitável, agradável. O que era isso? O que era um sacrifício aceitável, um sacrifício agradável? Era quando alguém colocava um sacrifício, isso aconteceu algumas vezes no Antigo Testamento, colocava o sacrifício e vinha fogo do céu, pá, direto no sacrifício. Quando você vem aqui para a igreja, você precisa estar com isso em mente. Você vem aqui para a liturgia, para o nosso culto, para a adoração, você tem que estar com isso em mente. Eu estou oferecendo para Deus o meu melhor, sacrifício vivo, santo, agradável. E se for agradável, Ele pode fazer descer fogo do céu, avivar a tua vida, aquecer o teu coração, encher você do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia continua nos ensinando, gente. Vai comigo aí em Êxodo capítulo 27, verso 20. Êxodo capítulo 27, versículo 20. Diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Essa mesma ordenança, de uma maneira um pouco mais ampla, eu não vou abrir, mas ela pode ser encontrada também em Levítico 24, versículos 1 a 4. Assim como havia uma lei para que o fogo não apagasse do altar, também havia uma lei para que o fogo não apagasse do candelabro. O que era o candelabro? Era aquele castiçal, né, com 7 lâmpadas. Quando você entrava no santo lugar, imagina aquela tenda antiga, né, na época de Moisés. Tinha uma tenda assim, ó, que era dividida em 2 partes. Imagina, você entrou na igreja assim, para ficar mais fácil, né? Você entrou, aí é o que eles chamavam de átrio. Chegou imagina que a tenda é o altar todo aqui, né? Imagina que é isso aqui tudo. Divide aqui no meio, de lá até lá. Pá, dividiu tudo aqui. Essa primeira parte aqui era chamada de santo lugar. A outra parte de lá era chamada de santíssimo lugar, santo dos santos. Elas eram separadas aqui no meio com uma cortina, né? Um véu. Quando você entrava no santo lugar, entrou no santo lugar, ficava uma mesa com 12 pães. À esquerda ficava o candelabro. E bem no meio ficava o incensário. E todos os dias o sacerdote tinha que ir lá trocar os pães, né? E renovar o azeite no candelabro, para o fogo não apagar.
Então não era só o fogo do altar que não podia apagar, o fogo do candelabro também não podia apagar. Era ordenança para os sacerdotes. O que eu falei, gente? Sacerdócio agora é qualquer crente. Não tem mais uma tribo, uma família para isso. Todo crente é sacerdote, amém? Todo crente precisa oferecer sacrifício continuamente, amém? Vimos aqui em Romanos 12, não é mais animal, é a gente. E o candelabro, o que tem a ver, pastor? Vou te explicar. Abre aí a sua Bíblia comigo. Levítico capítulo 9, versículo 24. Levítico 9, 24. É o último versículo do capítulo 9 aí. Aqui a gente tem um sacrifício agradável, um sacrifício aceitável, que eu mencionei para vocês, é um exemplo. Levítico 9, 24. Aqui foi o dia da consagração. Consagração dos sacerdotes, dos móveis, utensílios, tabernáculo, tudo. Olha o que aconteceu no versículo 24. Porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Veio fogo do céu, consumiu o sacrifício. Fogo não humano, fogo divino, né? O que nós entendemos? Que eles pegaram esse fogo, você vai entender já já. Por que a gente entende isso? Pegaram esse fogo, foram no candelabro, acendeu o fogo. A lâmpada do candelabro, as 7 lâmpadas ficavam com fogo, que veio da onde? Veio do céu. Levítico capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que era fogo estranho, gente? Eles devem ter deixado o fogo lá do candelabro apagar. Ou, se você ler a continuação do capítulo 10, do nada Deus proíbe o uso de bebida alcoólica, né, no exercício da função sacerdotal. Então assim, eles deviam estar embriagados, devem ter bebido, ou deixar o fogo do candelabro apagar, ou quiseram dar um jeitinho para ir mais rápido, pegaram outro fogo. Como se fosse hoje em dia, imagina a cena assim, um olhou para o outro e falou assim: e aí, você tem um isqueiro aí? Não? Eu tenho. Ó, acende aí. Claro que não existia isqueiro na época, né, gente? Claro que não, é só um exemplo, uma ilustração. Lá acendeu o incensário dele lá, o incenso dele, com fogo que não era fogo do céu, que não era o fogo divino. Por isso que é chamado de fogo estranho. O que aconteceu com eles? Foram fulminados. A vida do cristão, sacerdote, crente, é uma vida que não pode deixar o fogo do altar apagar. É uma vida que não pode deixar o azeite deixar de ser renovado no incensário se apagar. Gente, nós temos aqui uma tipificação da Trindade quando a gente entra na tenda. Vou repetir com você, você vai entender comigo agora com mais clareza. Entrou no átrio, entrou agora na tenda. O que tem à direita mesmo? Quem lembra? A mesa com os pães da proposição. À esquerda, na frente, aliás, à esquerda, na frente, o incensário. Passou aqui o véu, o que tem aqui dentro? Eu não falei, mas vocês sabem, né? A Arca da Aliança. Os pães da proposição representam Jesus. Candelabro representa o Espírito Santo. Vai para o Apocalipse, para você ver lá os 7 Espíritos de Deus, né? E na frente a gente tem a Arca da Aliança, que representa Deus. Temos o Deus Trino bem ali, ó. Tipificado, obviamente, né? Quando a responsabilidade do sacerdote de renovar azeite ali para o fogo não apagar, gente, foi estabelecida, isso tem a ver com a nossa responsabilidade enquanto crentes, enquanto sacerdotes, tem a ver com a nossa responsabilidade perante o Senhor, para a gente alimentar a nossa comunhão com o Deus Trino, inclusive com o Espírito Santo. A gente tem que renovar o fogo da onde? Do candelabro. Como que a gente faz isso?
mandando azeite, mandando mais combustível para o fogo não apagar. Você tem que alimentar ele. Paulo escreveu lá na frente para os crentes de Tessalônica: irmãos, não deixem o Espírito Santo apagar. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não extinguam o Espírito Santo, não deixem ele apagar. O que tem acontecido é que a gente tem visto pelo cristianismo, pela cristandade, pessoas que têm deixado este fogo apagar. Temos que alimentar esse fogo para ele não apagar. Temos que manter essa chama do Espírito Santo acesa na nossa vida. Como que a gente alimenta isso, gente? Orando, jejuando, lendo a Escritura, praticando os meios de graça, evangelizando, fazendo caridade, uma série de coisas aí que mais para frente nós vamos falar mais. Não adianta saber o que é Trindade, não adianta explicar o que é Trindade se você não alimenta um relacionamento com o Deus Trino. A gente começa aqui essa série de mensagens explicando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas você precisa voltar para a sua casa, mais do que entendendo intelectualmente o que é Trindade. Você precisa voltar para a sua casa entendendo: eu preciso manter um relacionamento vivo com a Trindade, com o Deus Trino, com o Espírito Santo, alimentar essa chama, não deixar ela apagar. Só assim você vai ver muita coisa mudar na tua vida e ao teu redor. Baixa a tua cabeça comigo aí nessa noite. Vamos orar.